O furacão Ian chegou a Cuba nesta terça-feira, pouco depois de ser elevado à categoria 3. Autoridades orientaram a população a procurar abrigo e a fortalecer a defesa contra os ventos e as chuvas. O furacão Ian, elevado para a categoria 3, tocou o solo na madrugada desta terça-feira na localidade de La Coloma, no oeste de Cuba. Autoridades informaram que todos os circuitos do distrito de Pinar del Rio estão sem energia elétrica e quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa. A tempestade registra ventos de 185 km por hora, com rajadas de até 200 km por hora. Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou fase de alerta em Pinar del Rio, Artemisa e no município de Isla da Juventude, onde foram registradas inundações e ondas de 5 a 7 metros. Na segunda, moradores da capital Havana formaram longas filas para conseguir alimentos. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, também se prepara para a chegada de Ian. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 67 condados. Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. 2 explosões submarinas foram registradas antes dos vazamentos nos gasodutos que partem da Rússia para a Alemanha. O Kremlin não descarta a hipótese de sabotagem. 2 explosões submarinas foram registradas perto dos locais dos vazamentos dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, pouco antes de sua detecção. De acordo com a Rede Nacional Sísmica Sueca, uma primeira emissão massiva de energia, com magnitude de 1,9, foi registrada durante a noite de domingo para segunda-feira, a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm. E outra de magnitude 2,3 na noite de segunda, ao nordeste da ilha. A fonte dessas explosões, até onde podemos dizer, não tem nada de natural que possa explicar. A fonte exata delas é, obviamente, um pouco difícil de especular. Se foram realmente explosões, o que achamos altamente provável, então é claro que de alguma forma foram feitas pelo homem. Os 2 gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha sofreram vazamento de gás no Mar Báltico que geraram bolhas gigantescas nesta terça-feira, alimentando suspeitas de sabotagem. Os 3 grandes vazamentos identificados desde segunda-feira, perto da ilha dinamarquesa, são visíveis da superfície e geraram bolhas de 200 metros a até 1 quilômetro de diâmetro. As imagens impressionantes e as informações são do exército dinamarquês. Objetos de tensões geopolíticas nos últimos meses, os 2 gasodutos explorados por um consórcio vinculado ao grupo russo Gazprom estão fora de operação devido à guerra na Ucrânia, mas permanecem repletos de gás. A Rússia se disse extremamente preocupada com os vazamentos e afirmou que não descarta uma sabotagem. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, falou que é difícil imaginar que seja um acidente. Nord Stream, o consórcio que opera o gasoduto, destacou que até o momento não é possível observar nem avaliar os danos, mas admitiu o caráter excepcional da situação. Os corgis, a raça de cachorro preferida da Rainha Elizabeth II, atingem preços recordes no Reino Unido após a morte da monarca, que ao longo da vida dela teve 30 desses cachorros. Durante o jubileu de platina da rainha, eles tiveram um papel de destaque nas comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II. Até uma câmera Corgi foi instalada no mercado Leadenhall de Londres para permitir aos súditos tirar fotos com a raça de cães favorita da monarca. O sucesso não parou com a morte da chefe de Estado, que ao longo de sua vida teve 30 desses cachorros. Nesta segunda-feira, os corgis atingiram preços recordes no Reino Unido. De acordo com o Pets for Homes, um site de venda de animais, o valor médio dobrou nos últimos 3 dias. Nos anúncios mais recentes, os preços de alguns corgis superaram a barreira de 2.500 libras pela primeira vez.
O site também tem registrado 10 vezes mais buscas diárias por corgis em relação à semana passada. Para os britânicos, não tem limite o amor pela rainha, que ficou mais tempo no trono do país. É isso aí. O RB Notícias termina aqui e amanhã voltamos. Até lá.